cadernos. Tá. A gente fala muito das obras do Kardec. Kardec tem lá os 5 livros, o Pentateuco. Então ele escreveu o Livro dos Espíritos, 1857. Ele vai escrever o Livro dos Médiuns em 61, se não me falha a memória. Ele vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo em 64. Ele vai escrever Céu e Inferno em 65 e a Gênesis em 68. Ele morre em 69. Minha memória tá melhor do que eu pensei. Boa. E nesse meio tempo em que ele escreve todos esses livros, que ele escreve principalmente o Livro dos Espíritos, ele vai trazer toda essa doutrina, toda essa informação dos espíritos, muito baseada em algo que já tinha sido feito. E as pessoas usam essa lenda dos 50 cadernos, que ele teria estudado os 50 cadernos. Mas neste meio tempo, nesses 10 anos da obra do Kardec, ele escreve uma obra que é muito mais importante do que todo o Pentateuco. Toda vez que eu falo isso, alguns espíritas viram a cara. Que é a Revista Espírita. Uhum. A Revista Espírita, ela é o que permeia a obra do Kardec. Kardec, ele não é um cara individualista. Depois que ele lança o Livro dos Espíritos, ele, em 57, em 58, ele funda a Sociedade Espírita de Paris. E aí ele vai dialogar com as pessoas. Ele convida as pessoas. Vem ver o que eu estou fazendo. Vem palpitar no que eu estou fazendo. Eu não sou o dono da verdade. Tanto que ele não usa o nome dele. Sim. Hippolyte, Leon, Denisard, Rivail, ele não usa o nome dele. Ele usa Allan Kardec, que é um pseudônimo, druida, que ele teria vivido uma vida passada. Mais do que usar isso, ele não quer pôr o nome dele na obra. Porque a obra não é dele, a obra é dos espíritos. Então ele convida toda a sociedade parisiense a vir até ali discutir aquele tema. E é a Revista Espírita que dá base para todas as outras obras. E nenhuma das publicações da Revista Espírita ele publica mensalmente, todos os meses. Até, inclusive quando ele falece, ele deixa o próximo número pronto, daquele mês que ele faleceu. Ele nunca falou dos 50 cadernos. Ele nunca disse que ele recebeu 50 cadernos de ninguém. E para quem lê a Revista Espírita, Kardec é muito isso aqui que a gente está fazendo. Sim. É muito diálogo o que ele está fazendo. Então, se realmente houvessem 50 cadernos, eu acho que ele teria dito. Eu acho que ele teria escrito ali, que ele teria recebido 50 cadernos e teria feito. Mas o fato é, ele vai entender o que está acontecendo naquela comunicação, e aí quando ele acaba essa comunicação com a família Bodin, e de novo, Kardec não acreditava nessa história. Acho que isso que é legal de falar para as pessoas. Kardec não acreditava. Assim como muita gente que vai assistir esse podcast não acredita, o cara que fundou essa história, o cara que compilou toda essa informação, é exatamente como você que não acredita. O cara senta ali e fala, tá bom, só que só a tua informação da família Bodin não me serve. Eu quero ouvir de outras pessoas. E aí ele vai consultar outros médiuns. Depois que ele consulta outros médiuns, ele vai fazer um negócio que chama controle universal dos espíritos. Ele pega a mesma pergunta e remete para vários lugares, fora de Paris, fora da França. Ele coleta toda aquela informação e aí ele vai esquematizar tudo aquilo. Essa é a construção do Livro dos Espíritos. É isso que ele faz. É exatamente assim que ele constrói. Tanto que ele fala assim, eu prefiro deixar fora do Livro dos Espíritos 10 verdades do que colocar uma mentira. Então ele pega aquelas respostas, todas aquelas respostas que batem umas com as outras e que fazem sentido no mundo real, ele põe no Livro dos Espíritos. Aquilo que ele não tem certeza, ele deixa do lado de fora. E, Victor, ele viajou o mundo inteiro conversando com esses médiuns? Foi só ali na região da França? Ele fica na região da França. Ele não fica só em Paris, ele vai para outros lugares, mas o que ele faz muito é correspondência. Ele manda muita correspondência para os lugares. E é assim que ele manda e recebe essas informações e vai compilando tudo aquilo. É assim que ele faz. No final do episódio, nós estamos lendo uma pergunta na ordem. Né? Então hoje nós vamos ler a quinta pergunta do Livro dos Espíritos, porque depois a gente vai fazer um cortezinho para deixar no Instagram. Fantástico. A gente tá esperando juntar umas 10 para soltar todos de uma vez. Legal. E tiveram uns preguiçosos igual eu, que não gostam de ler muito, os caras vão ver o Livro dos Espíritos pelo menos ouvindo, né? E então só para vocês saberem que é assim que foi feito, né? Não foi um cara que resolveu escrever do nada, vou o que eu acho aqui. Não, realmente ele distribuiu as perguntas para vários médiuns de vários lugares. Diversas fontes, né? Diversas fontes. E ele recebia as respostas, e se batesse as respostas, tivessem a mesma resposta, ele entenderia como válido. Então é um processo científico, né? Científico. É um processo científico. Literal. Então o espiritismo, a doutrina espírita tem essa característica, né? De ser uma fé raciocinada. Peraí, isso aqui faz sentido, da onde vem,
quem falou isso, por que falou isso, e tem... as respostas batem, né? Então, ok. Ou seja, só assim para convencer alguém cético como o próprio Allan Kardec. Perfeito. Eu acho que o que faz, você falou assim, né? Se apresenta. E aí eu falei tudo que eu fiz. Tudo que eu estudei, tudo que... Cara, já fiz, sei lá, mais de uma centena de palestras em casas espíritas. Mas se fica um convite, vai atrás da informação. Se você não acreditar em alguma coisa, vai atrás da informação. Esse é o convite que Kardec fazia. Kardec falava, isso aqui que nós compilamos, que os espíritos trouxeram, é uma ciência em progresso. E o mais bacana de tudo isso é que a gente está, sei lá, 170 anos, 168 anos, sei lá, 170 anos, sou ruim de conta. Depois que ele escreveu o Livro dos Espíritos, e ainda hoje não tem nenhuma falha. Você não consegue pegar uma pergunta do Livro dos Espíritos que você diga, não, isso aqui é bobagem, isso aqui cientificamente foi provado, isso aqui é bobagem. Muito antes, pelo contrário. Muitas coisas que Kardec dizia lá, que os espíritos disseram para ele lá atrás. Em 1800. Hoje se comprovam. Né? Bóson de Higgs, que eles falavam assim, cara, o átomo é a menor partícula? Ele vai perguntar no Livro dos Espíritos, porque, cara, ele queria saber tudo. E os caras falam, não é a menor partícula, tem uma partícula menor do que essa. Cara, em 1858 eles não tinham ideia do que a gente estava falando. Cento e tantos anos depois, alguém vem provar aquilo que os espíritos disseram para o Kardec lá em 1857. Pô, é fantástico você pensar nisso. Sim, sim. Isso é fato. No meu caso, foi o primeiro livro, né, espírita que eu li, foi o Livro dos Espíritos. E eu sempre fui uma pessoa muito crítica, muito cética com algumas coisas, e realmente eu queria respostas. Então, às vezes, alguns momentos, algumas religiões por onde eu passei, eu tinha perguntas, tinha dúvidas e não era respondido. Isso aqui não compete a gente, isso aqui não precisa pensar nisso, se preocupa com isso. Poxa, mas eu existo, se a dúvida veio na minha mente, eu acho que ela merece uma resposta. Talvez não agora, talvez não do jeito que eu quero ouvir, mas se a pergunta existe, eu acho que existe uma resposta. E a doutrina, no meu caso, sanou isso, né? Então, foi maravilhoso você ler um livro com é um livro muito fácil de ler. Fácil. Você vê uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. E não são respostas longas, né? São respostas bem diretas. Isso para quem está nos ouvindo, né, que o Livro dos Espíritos não é corrido, não é uma história, não é um romance, por exemplo. É literalmente qual é a pergunta e qual é a resposta. Qual é a pergunta? Esse é o modo filosófico do Livro dos Espíritos, é um diálogo. Exato. Ele realmente faz um diálogo com os espíritos. Pergunta desde a pergunta 1, né, o que é Deus, até qual é a menor partícula. Ou seja, peraí, nesse livro tem tudo isso. Mil e quantas, meu Deus? 1857. 150. Ah, não, 1018 perguntas. 1018 perguntas. Exato, ou seja, tem de tudo. Possivelmente aquela dúvida que você tem, que está assistindo a gente, possivelmente tem algo muito próximo aqui com a resposta. Tudo que quer saber. Ele pergunta sobre Deus, ele vai perguntar sobre mundos habitados, ele vai perguntar se os espíritos são todos iguais, então a partir da questão 6 você vai encontrar a escala dos espíritos, que os espíritos didaticamente dividem ali para o Kardec entender quem é quem. Ele vai perguntar de sonho, de anjo da guarda, de demônio. Ele quer saber tudo que um ser humano quer saber, né? E um ser humano com base católica. Ele tinha base católica. Essas perguntas. Por isso que eu falo que eu dou aula no básico. E tem muitas perguntas. Você começa a dar aula, primeira, segunda, terceira aula, as pessoas começam a fazer todo tipo de pergunta. Você fala, calma, essa pergunta vai ser respondida pelo Kardec. Né? Ele também fez essa pergunta. Né? Se você esperar chegar ao final do curso, você vai ver porque ele fez exatamente essa dúvida que você tem na cabeça. O Kardec também tinha. O Kardec era um ser humano. É isso que é legal de falar aqui. Ele é o meio. O Kardec não é o autor do livro. O Kardec é o meio. Compilou. Exato. Ele compilou essas questões e trouxe para um material, para um livro. E muito, muito bom. Pergunta aí, William. Eu sei que você tem pergunta pra fazer, cara. Eu atravessei aqui. Eu atravessei, eu sei.